da doença aqui no estado e o repórter Wesley Cunha vai trazer as informações. Wesley, bom dia para você. O número de confirmações também está subindo e isso tem acontecido a cada novo boletim que a gente tem divulgado, né? Bom dia. É isso mesmo, viu, João? Bom dia para você, quem nos acompanha, bom dia também. Ontem foram confirmadas 4 mortes, então, aqui no Paraná pela Covid-19. 2 delas em Curitiba, uma em Paranaguá e a outra em Campo Mourão. A gente tem as informações dessas vítimas para mostrar para vocês. Então, aqui em Curitiba, uma das vítimas da Covid-19 foi um homem de 57 anos que tinha outras doenças que complicavam o quadro do novo coronavírus. Ele tinha hipertensão e também diabetes. E um outro homem com 72 anos que sofria também de insuficiência renal. Essas 2 vítimas foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde e ainda não entraram nas contas da Secretaria Estadual de Saúde. Essa diferença pode se dar por causa do horário de fechamento dos boletins, tá, pessoal? A vítima da Covid-19 em Paranaguá tinha 63 anos e ainda tinha doença cardíaca. Em Campo Mourão, era um homem de 56 anos sem histórico de outras doenças. Ao todo, portanto, no Paraná, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 17 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Lembrando que as 2 mortes confirmadas pela Prefeitura de Curitiba ainda não estão nessa conta. Ontem, a CESA confirmou ainda mais 39 casos do novo coronavírus aqui no Paraná, a maioria em Curitiba e Londrina. E os municípios de Bandeirantes, Toledo, Ivaiporã e São João do Ivaí registraram ontem os primeiros casos do novo coronavírus. O Paraná tem, portanto, pessoal, 550 pessoas confirmadas com a doença, 205 só na capital. Há ainda 333 casos em investigação. Em Curitiba, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 228 casos confirmados. Desses, 57 pacientes estão internados, 24 deles em estado grave na UTI. Segundo a Prefeitura, então, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, em Curitiba são 5 mortes pela Covid-19. A boa notícia nesses boletins é o número de pessoas que se recuperaram da doença. Aqui no Paraná, 189 pessoas foram curadas e em Curitiba, 83 pessoas se recuperaram do novo coronavírus. E essa notícia, claro, acaba trazendo um pouco de alento nesse momento tão complicado, né, João? É verdade, Wesley. E ainda bem que esse número de pacientes recuperados está aumentando, subindo. Isso nos traz uma certa esperança, né? Algo que nos conforta nesse momento, Wesley. Obrigado realmente pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre essa situação do coronavírus aqui no estado. E o secretário estadual de saúde falou sobre a importância de continuar o isolamento social, mesmo durante o feriado de Páscoa, que costuma ser um momento de reunir a família. Ele reforça que este ano precisa ser diferente. Quem puder não viajar, quem puder se manter em casa e fazer uma transmissão, por exemplo, pelo celular, pelo computador, encontrar os seus entes queridos vivos, com saúde, isolados, é muito melhor do que ter que chorar depois. Então eu estou sendo um pouco duro, mas eu quero dizer do carinho que todos nós temos pela nossa comunidade paranaense, de um modo geral. A grande, enorme, esmagadora maioria de paranaenses se devota à sua profissão de fé na Páscoa, que o faça pela televisão, que o faça pela internet. O isolamento domiciliar faz parte do tratamento e precisamos da colaboração de todos. Não vamos afrouxar, vamos sim continuar firmes, focados para superar esse momento. Profissionais de saúde foram agredidos por um paciente com suspeita de coronavírus em uma UPA de Curitiba. O repórter Tiago Ribeiro traz os detalhes. Olá, um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ontem pela manhã, um médico foi agredido aqui na UPA do Sítio Cercado por um paciente de 40 anos que tinha um histórico de transtornos mentais. Esse paciente estaria com a suspeita de estar com a Covid-19. Ele estava apresentando alguns dos sintomas do novo coronavírus. Segundo o Sindicato dos Médicos aqui do estado do Paraná, esse paciente teria se recusado a ser internado, a ser encaminhado a um outro hospital, teria arrancado do braço o acesso venoso e agredido o médico, além também de ter balançado o braço ensanguentado em cima das pessoas da equipe médica que estava presente no local. Em nota, a Prefeitura de Curitiba repudiou essa agressão e também se solidarizou com as vítimas na UPA do Sítio Cercado. E o médico agredido gravou um vídeo contando o que aconteceu.
Nós estávamos com um paciente internado na área de isolamento, né, da emergência, da ala onde se destinado aos pacientes que têm suspeita de infecção pelo Covid, né, o coronavírus. Quando foi informado, né, que esse paciente foi informado que ele seria transferido para o hospital evangélico, né, uma vaga que saiu via central de leitos, o paciente já afirmou que não aceitava a transferência. Então foi informado que, né, devido ao quadro, ele não poderia se evadir, né, o risco de transmissão, né, a outros pacientes, a outras pessoas. Só que o paciente já estava muito agressivo, né, ele arrancou o acesso venoso, arrancou a máscara, né, de isolamento respiratório. E nisso o paciente me golpeou com um soco no nariz, né, e para minha defesa. Nós conseguimos algemá-lo, mas nisso o paciente já havia, né, espirrado sangue para todo lado, sangue próprio dele, né. Ele me agrediu, ele arrancou a máscara, puxou a máscara dos técnicos de enfermagem, da própria guarda municipal. Felizmente, já fiz os exames, né, não tive uma fratura mais séria. Estou com um pouco de dor só, com edema, mas os danos foram menores, né. O que me preocupa, né, se ele realmente for, né, confirmado um caso de infecção pelo Covid, né, ele pode ter contaminado a mim e todo o restante da equipe. Agora, 6h10, isolamento social. A gente sabe que tem muita gente cansada desse termo, mas não é hora de desanimar, porque é justamente essa atitude de ficar em casa que vai salvar muitas vidas. Uma das principais maneiras de você adquirir infecção de uma maneira geral é pelo contato direto com as pessoas, porque a fala, a tosse, o espirro faz com que você transmita a doença e as mãos. Então, a partir do momento que você tem o isolamento social e você evita o contato direto, evita o toque das mãos sem uma higienização adequada, você reduz não só esse vírus, mas uma série de outras doenças infecciosas. Se o vírus não voa, não anda, são as pessoas que precisam parar. Pela tosse, espirro, o coronavírus sai de uma pessoa infectada e pode chegar a outra de duas formas. Se for inoculado, ou seja, entrar pela respiração, ou então se ficar depositado nas superfícies e alguém passar a mão e coçar o rosto. Para a primeira forma, a máscara resolve. Para a segunda, é o álcool e a limpeza das mãos. A máscara, ela não evita totalmente o contágio. Ela é uma barreira de proteção, sim, mas a gente ainda mantém a necessidade do isolamento social. Por isso, o governo adotou as chamadas medidas restritivas. Aulas foram suspensas, bares e restaurantes devem fechar até meia-noite e manter distância entre clientes. A circulação de ônibus de outros estados está restrita. Eventos promovidos pelo estado não podem reunir mais de 50 pessoas. O governo orientou o fechamento de shoppings, academias e suspendeu atividades comerciais e de serviços que não sejam essenciais. Só continuam trabalhando pessoas que fazem parte das 33 atividades consideradas essenciais pelo governo, como funcionários da área de saúde, segurança, alimentação e alguns setores da indústria e construção. Quem descumprir as determinações do governo pode ser punido. Nós continuamos nas ruas porque nossa função como imprensa é essencial, mas tomamos todos os cuidados. Usamos máscaras, que só retiramos quando olhamos para a câmera para conversar com você, telespectador, e trazer as informações que são importantes para evitar as infecções. Mas a impressão é que nos últimos dias as ruas estão mais cheias. As pessoas, ao verem os números da pandemia, pensam que a quarentena não é mais necessária ou que não está dando resultado. Mas é justamente o contrário. Quanto menor o número de infectados, mais a quarentena será necessária para evitar que a doença se espalhe. Todos os países do mundo que fizeram isolamento social de uma maneira séria, correta, tiveram a curva do vírus caindo antes do previsto, né? Ou não atingiram o platô que a gente vê em alguns países aí notificando. O ministro da Saúde tem insistido no isolamento. No final de março, ele explicou que as pessoas devem ficar em casa para que o governo tenha tempo de se preparar e fortalecer a rede hospitalar, por exemplo. Segundo o ministro, o isolamento faz com que nem todos tenham sintomas ao mesmo tempo e não sobrecarreguem os hospitais. A gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. A gente está a aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. Você, quando faz a paralisação, você começa
Os casos acontecem, os casos que vinham. Não é de 0 a 14 dias o aparecimento dos sintomas. Então, quando você para hoje, o que você fez nos 14 dias anteriores é que reflete nas suas 2 semanas para frente. Então, o isolamento social hoje é a nossa vacina para evitar um número de casos muito alto. O auxílio emergencial do governo do estado de R$ 50 será distribuído via cartão para pessoas de baixa renda em todo o Paraná. O repórter Murilo Souza conta os detalhes. O governo do estado definiu regras para que as pessoas recebam esses R$ 50. A ideia é que seja um complemento ao benefício que vai ser pago pelo governo federal. Mas esse dinheiro aqui do Paraná deve ser usado apenas para a compra de alimentos da cesta básica. Vamos ver na tela, então, quem vai ter direito a receber esses R$ 50. Pessoas maiores de 18 anos, sem emprego formal, com renda familiar mensal por pessoa não superior a meio salário mínimo ou renda familiar mensal total que não seja maior do que 3 salários mínimos. Para receber o auxílio, a pessoa não pode ser titular de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, com exceção dos beneficiários do programa Bolsa Família. E no máximo 2 membros de cada família vão poder receber esses R$ 50. A expectativa do governo é atender até 1 milhão de pessoas. E esses R$ 50 deverão ser pagos pelo período de 3 meses, podendo ser prorrogado esse período. As pessoas vão poder comprar os alimentos em supermercados e mercearias que estão sendo cadastrados pelo governo e vão poder comprar com um cartão que será distribuído pelas prefeituras. Mas ainda não há uma data para o começo dessa distribuição. O governador Ratinho Júnior deu mais detalhes de como deve funcionar esse programa. Através dos CRAS, das prefeituras e também da equipe do governo do estado, as pessoas que estão cadastradas vão receber este cartão aqui que tem um código, tem um QR Code, um código aqui para que não seja burlado esse cartão, e a pessoa na sua mercearia, perto da sua casa, no supermercado, no hipermercado vai ter o direito de retirar essa cesta básica. E em Guarapuava, uma rede de voluntários tem destinado o tempo livre para fazer máscaras e doar para quem mais precisa. A Rosângela decidiu aproveitar o que tinha em casa para confeccionar máscaras. Ela tem uma filha que mora na Espanha e está assustada com o coronavírus e resolveu transformar essa preocupação em solidariedade. Para continuar produzindo, está pedindo a doação de materiais pela internet. Eu fico feliz de poder fazer isso, de ter saúde para fazer isso. Nossa, está sendo uma emoção, assim, entendeu? É legal ajudar os outros. Dentro de casa, a Moema também tem uma máquina de costura. Antes, fazia serviço só para a família. Agora, está recebendo tecidos e usando habilidade na produção de 260 máscaras. Elas serão distribuídas para hospitais, policiais e caminhoneiros. Porque nessa hora em que eu acho que todo mundo tem que se ajudar, né? Porque imagina, é uma coisa do mundo inteiro. Né? E deve também, né? A gente tá nesse mundão. Então, se a gente não se ajudar, como que fica? Em Guarapuava, um grupo reúne centenas de pessoas que também estão mobilizadas para ajudar. Nós temos mais de 200, 300 voluntários, certo? Fora as doações, né, que nós conseguimos. O que já ficou pronto foi distribuído para quem precisa, não só de máscara, mas também de outros itens. Os lençóis, as fronhas, as máscaras, fazemos a contagem e distribuímos aonde nos pedem, né? A máscara é uma ferramenta que ajuda na proteção contra o vírus, mas não descarta a orientação das autoridades de continuar mantendo o isolamento social. Usar a máscara pode trazer uma falsa impressão de uma proteção completa, não é isso? A população usando máscara como um todo vai postergar e reduzir o impacto dessa pandemia. Tem mais que uma máscara, deu 3, 4 horas, tira, sem contaminar a máscara, lavar, não precisa fazer uma esterilização como num procedimento do profissional de saúde, né? Você não precisa ter todo aquele cuidado. Lavagem simples em casa, lavar com sabão, esfregar aquela máscara e reutilizá-la no próximo dia. Deus dá tanto pra gente, né? E a gente, o pouquinho que você faz é tão pouco perante tudo aquilo que você ganha de bom nessa vida, né? Então eu acho que tem que ajudar, tem que colaborar com as pessoas. O procurador Gilberto Giacói assumiu ontem a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná.
Por conta dos cuidados com a transmissão do novo coronavírus, a posse contou com a presença de algumas autoridades, como o governador Ratinho Júnior e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, além de integrantes do Ministério Público Estadual. A cerimônia também foi transmitida por videoconferência do plenário da sede do MP em Curitiba. Giacoia foi o mais votado na eleição realizada em março e substitui Ivonês Forja. O novo procurador fica no cargo até 2022. A seguir, a tecnologia tem ajudado a diminuir a saudade da família daqueles que estão internados. Sem poder receber visitas presenciais, é por meio de videochamadas a conversa entre pacientes e parentes. A imagem ao vivo é da capital com 13 graus. Bom Dia Paraná faz um intervalo, agora 6h19. Alpes tem o poder de transformar o seu dia. Produtos para a sua casa, suas roupas e para o bem-estar de sua família. Alpes, tornando seu dia a dia melhor. Nós dedicamos nosso tempo a cada Ferrero Rocher. Para você aproveitar seu tempo com as pessoas que você ama. Nesta Páscoa, Ferrero Rocher. Momentos que valem ouro. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto para realizar meus sonhos. Jeitinho? O meu jeitinho é ver nos desafios uma oportunidade. E foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou brasileiro. Sou a TOTUS. Sou você. Tal viajar com o plug aí do seu sofá. Vamos visitar parques, praças e fazer uma deliciosa receita de bolo de abacaxi. Guarapuava no plug! Malhação, viva a diferença. É muito bom fazer amigos. E todo começo de uma amizade é normal rolar uns desentendimentos. Mas e se a amiga passar por um perrengue? Ô, Rony, aproveita e coloca isso nas contas que a gente precisa de fralda. Mas peraí, a gente já não comprou fralda? Já acabou de usar. Produção que não para. Vem cá, essas suas amigas novas, hein? Você podia pedir uma doação de fralda? A gente brigou. Hoje, temos que fazer um chá de bebê secreto. Keila não pode saber, senão ela vai vetar. Tá. Alguém é contra? Eu sou contra. Malhação, viva a diferença. Estamos de volta agora às 6h21. Campo Mourão registrou a 4ª morte pela Covid-19. A vítima é um homem de 56 anos que estava internado na UTI da Santa Casa. Nós vamos a Maringá conversar com o Fernando Lopes, que tem mais informações. Oi, Fernando, bom dia. Oi, João, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão, esse homem, essa vítima, procurou atendimento médico no dia 31 de março. Foi quando foi internado na UTI da Santa Casa de Campo Mourão. De lá para cá, o quadro de saúde piorou e por conta de complicações, então, pela Covid-19, ontem de manhã foi confirmada a morte desse homem de 56 anos. Ainda de acordo com a secretaria, ele não tinha histórico de doenças crônicas e não havia viajado recentemente. Com esta morte, Campo Mourão registra já 4 óbitos por conta da Covid-19. É o município com o maior número de óbitos no Paraná. Além das mortes, são 22 casos confirmados da doença, sendo que 9 pessoas estão internadas em UTIs. Para tentar controlar a propagação do vírus na cidade, a Prefeitura tem feito a higienização de alguns espaços públicos, como o entorno de unidades básicas de saúde e também da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento. Além de Campo Mourão, aqui perto de Maringá, outras 3 cidades registraram mortes pela Covid-19. Santa Fé, uma, Iretama, Ivaiporã, uma, e aqui mesmo, Maringá, 2 mortes. O número de óbitos aqui em Maringá tem se mantido constante, mas o que tem crescido é o número de casos confirmados. Só para você ter uma ideia, João, aqui em Maringá, de ontem para hoje, subiu de 39 para 42 pessoas que testaram positivo para a doença.
Aqui na cidade são 30 pessoas que estão internadas aí por conta da Covid-19. João, volto com você. Ok. Obrigado, Fernando, pelas informações. Conversamos mais ao longo do Bom Dia. Bom, hora da previsão do tempo com o Robertson Januzzi. Vamos conversar com ele e saber os detalhes da previsão. Afinal, quinta-feira, Robertson, e nos últimos dias temos visto uma situação um pouco parecida, né? O dia começa com uma condição do tempo nublado e tal, e ao longo da manhã e principalmente no período da tarde, o tempo abre, o sol volta a aparecer, né? Esquenta bastante até. Bastante não, mas esquenta consideravelmente, pelo menos até 20, 21 graus, uma temperatura razoável. Do que temos observado, essa condição vai continuar hoje? Como é que está? Continua, João. Mais uma vez, bom dia para você, para quem nos acompanha com esse feriado batendo a porta. É claro que não vai ser como a gente gostaria por toda essa pandemia, mas vamos aproveitar da melhor maneira, até porque isso que o João acabou de citar deve continuar aí para os próximos dias. Manhãs geladas, tardes um pouco mais quentes. Essa condição, para quem já olhou pela janela, já viu, principalmente aqui na região de Curitiba, um céu um pouco mais nublado, é uma situação atípica para hoje. Nos últimos dias tem sido assim. Mas a massa de ar seco e frio continua atuando sobre toda a região sul nesta quinta-feira, deixando o tempo firme e sem nuvens em todo o Paraná. Essa é a previsão. Por causa da direção dos ventos, as temperaturas caem ainda mais no norte e no nordeste do estado. Nas cidades mais ao sul, as temperaturas continuam baixas. Tempo gelado, e teve cidade que hoje registrou 1 grau de temperatura, isso no extremo sul do estado, região metropolitana de Curitiba. O dia também amanheceu com frio e com temperatura baixa. Dá uma olhada só nessa tabela aqui das temperaturas mais baixas hoje, tanto na região metropolitana de Curitiba, como a capital e as demais cidades. A cidade onde a temperatura foi mais baixa nesta quinta-feira foi General Carneiro, 1,1, com a mesma sensação térmica. A temperatura pode até cair um pouco mais, é a última medição por volta das 5 horas da manhã. À medida que o dia amanhece, a temperatura ainda gela um pouco e depois ela volta a subir. Mas por volta das 5 da manhã, 1 grau de temperatura na cidade de General Carneiro. É claro que é o extremo sul do estado, região de Palmas, a cidade mais fria. Por lá também temperatura aí na casa dos 4 graus na manhã desta quinta-feira. Mas nas demais cidades, Inácio Martins, que também fica no extremo sul do estado, aí com uma temperatura ainda baixa. Nas demais cidades, temperaturas já mais próximas dos 10 graus, como Pinhais, região metropolitana de Curitiba, 11,7. Curitiba hoje com mínima de 13, mas a sensação térmica de 11 graus. Um vento bastante gelado ainda. Foz do Iguaçu também 11 graus. O outro lado do estado, 11 graus de temperatura com a sensação térmica de 11,2, com a sensação térmica de 11. Maringá já com uma temperatura um pouco mais agradável, 16,7 a temperatura. Mesmo assim, manhã gelada para quem é do norte do estado, são as principais temperaturas, aí as mínimas desta quinta-feira. A gente destaca que a previsão é de céu aberto, não só para Curitiba e região, mas para todo o estado do Paraná, por causa dessa massa de ar seco e uma massa de ar bastante gelado. Com o céu aberto, a umidade relativa do ar cai bastante. Dá uma olhada só, ontem em algumas cidades, estado de atenção, a Organização Mundial da Saúde indica uma umidade relativa do ar acima dos 60%. Clevelândia com 23%, dois vizinhos com 25%. A mesma situação para Planalto, Inácio Martins com 26% da umidade relativa do ar, Castro 28% e Marechal Cândido Rondon com 30% de umidade relativa do ar. Então isso deve se repetir hoje, até porque o sol deve aparecer nas principais cidades durante o período da tarde. Em relação à chuva, ontem apenas Morretes e Toledo, uma garoa, isso bem localizada e só em alguns momentos do dia, em todo o estado não choveu, isso se repete para hoje. Não tem previsão de chuva para todo o estado do Paraná. A gente vai dar o nosso giro pelas cidades do estado e a gente começa por Curitiba. Neste momento, ainda com o céu nublado, 13 graus a temperatura. Estas nuvens formam uma espécie de um cobertor sobre Curitiba e por isso a temperatura não caiu mais do que isso, 13 graus neste momento. De Curitiba, a gente desce a serra, vai para o litoral, por lá também a presença de nuvens, mas o sol deve aparecer ao longo do dia, essas nuvens devem se dissipar, 16 graus a temperatura neste momento em Guaratuba. De Guaratuba, a gente vai para a cidade de Guarapuava, por lá temperatura um pouco mais baixa, 10 graus neste momento na cidade de Guarapuava.
E de Guarapuava a gente vai para a cidade de Londrina. Londrina amanhecendo com 16 graus de temperatura. Por lá a temperatura deve subir ainda mais durante a tarde. Deve ser uma das cidades mais quentes nesta quinta-feira. E a gente fecha o nosso giro pela cidade de Cascavel. Cascavel com 10 graus de temperatura. Manhã gelada no oeste paranaense também. E durante a tarde as temperaturas máximas aumentam um pouco em relação à quarta-feira. A gente olha a nossa imagem de satélite que mostra que essa massa de ar seco toma conta de todo o estado do Paraná. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco melhor como fica a previsão para o período da tarde. As temperaturas não chegam na casa dos 30 graus, mas no norte paranaense pode chegar perto dos 27, 26. Continua o aviso de ressaca para o litoral até o período da noite. Isso deve acontecer ainda nas próximas horas. Uma ressaca muito forte atingiu todo o litoral, não só ontem, mas hoje ainda continua esta situação de ressaca. Eu quero mostrar para você uma imagem que foi enviada por uma telespectadora pelo aplicativo Você na RPC, que mostra esta situação do litoral, principalmente essa imagem é de ontem, mas isso pode se repetir hoje, na praia de Matinhos. Adriana Quadros, que enviou esses vídeos para a gente, olha só, o mar já tomando o calçadão e até mesmo parte do comércio. Portanto, essa maré alta deve permanecer hoje durante o dia e também durante a noite. É o alerta da Marinha para evitar a navegação, ondas grandes em alto mar, isso no litoral do Paraná, na cidade de Matinhos. O César e o João Carlos registraram também uma outra situação, a seca do Alagados, na região da Ponte Preta, em Ponta Grossa. Por lá, o nível da água está bem abaixo do normal. E o Lúcio mandou fotos que tirou no rio Tibagi, em Ponta Grossa também. Ele diz que o normal é o rio passar a 2 metros acima dessas pedras, o nível da água está bem abaixo do normal. Segundo o CIMEPAR, o Paraná vive a pior estiagem desde o início do monitoramento das condições do tempo em 1997 e a pior seca em 23 anos. 9 das maiores cidades paranaenses tiveram chuvas bem abaixo da média histórica. Em Ponta Grossa, a redução do índice de chuva chega a 40%. E segundo o CIMEPAR, as previsões não são animadoras. O volume de chuvas no Paraná deve ficar abaixo da média normal pelos próximos meses. Mais uma vez, a gente reforça que, diante desta estiagem, é preciso fazer o consumo consciente da água. Até porque a Sanepar já implementou um rodízio de água em algumas regiões. A gente vai mostrar esta situação aqui também para você. Tem rodízio de água acontecendo já nas últimas semanas. A gente vem falando ao longo do Bom Dia Paraná e hoje a situação para a região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais pode ter a água cortada nos bairros Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno e São Cristóvão. Amanhã o corte d'água pode atingir Curitiba, bairro Sítio Cercado. E no sábado, você que está se programando para o final de semana, pretende lavar aquela roupa, o uso consciente. Por quê? Curitiba, Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho e Ganchinho, com o corte da água, o fornecimento de água pode ser cortado pela Sanepar. É um sistema de rodízio por causa dessa seca que atinge todo o estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a previsão do tempo e como fica o final de semana. Já adianto, tempo bom para todo o estado do Paraná, mas a gente vai falar sobre o frio, para algumas cidades um pouco mais forte, para outras nem tanto. Daqui a pouco a gente volta. João. Legal. Obrigado, Roberson, pelas informações. Até já. Empresas brasileiras tiveram uma surpresa essa semana. Essas empresas encontraram no meio de remessas de produtos que vêm da China pacotes de máscaras, um item importante de proteção para enfrentar o novo coronavírus. A solidariedade veio do ar e do outro lado do mundo. Em meio a um carregamento chinês importado por uma empresa brasileira, chegou também uma caixa com 300 máscaras, compradas e doadas por funcionários da companhia da China. Junto, um bilhete em inglês. Bom dia a todos. Espero que seja útil a todos. Por favor, cuidem-se. Fiquem bem. A gente estava indo atrás e realmente não estava encontrando. Então, para a gente foi surpreendente. Eles não avisaram nada antes e foi uma doação surpresa mesmo.
A doação chegou aos funcionários dessa empresa de logística em Curitiba, com quem os chineses negociam todos os dias. As máscaras foram distribuídas aos 20 colaboradores, que agora estão em home office. Patrícia, responsável pelo setor de vendas, recebeu as máscaras chinesas e já usou quando precisou sair de casa. Agora, o agradecimento. Nesse momento, realmente, nós estamos ficando bastante em casa, saindo só o necessário. Na minha casa estamos eu e meu marido só, então basicamente ele que está saindo, eu estou ficando mais em casa. Mas a gente não tinha máscara para comprar e não tinha onde, não estava achando em lugar nenhum, né? Então realmente veio numa hora bem que estava todo mundo precisando, né? Como o pior da pandemia na China já passou e alguns países, como o Brasil, estão tendo dificuldades para importar equipamentos de proteção, a ajuda internacional vem pela solidariedade. E essa não foi a única empresa a receber, em meio aos carregamentos, as máscaras doadas pelos colegas chineses. As doações chegam às empresas de norte a sul do Brasil. E aqui, os brasileiros pagam apenas os impostos pelas máscaras. Em um vídeo enviado pela internet, o representante da empresa de logística chinesa manda o recado. Hello, my friends in Brazil. Olá, amigos do Brasil. Por causa do vírus, agora o mundo inteiro está numa situação muito ruim. Todos os dias estamos comprando algumas máscaras e produtos úteis para fazermos nossa parte para ajudar nossos amigos do exterior. Espero que todos se recuperem o mais rápido possível no Brasil e no mundo e que fiquem seguros e saudáveis. E um grupo de professores universitários corre contra o tempo para tentar desenvolver respiradores artificiais. Por enquanto, eles conversam por aplicativos de mensagens e videoconferências. O grupo inclui pesquisadores e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pelo menos 25 estudantes das mais diversas áreas da engenharia. A missão é conhecer a fundo os detalhes técnicos deste respirador importado e, no menor tempo possível, tornar realidade a fabricação de um equipamento com a mesma função e tecnologia nacional. É um esforço para ajudar hospitais e profissionais de saúde no combate a doenças respiratórias, como a Covid-19. Ele vai, sim, ser desenvolvido, se tudo correr bem, a partir desses projetos que nós estamos recebendo. Esse grupo trabalha 24 horas em contato, em home office, buscando soluções. E, a todo momento, outras pessoas se engajam, né? Ele está começando ainda, né? Mas já com várias possibilidades aí de termos um protótipo a médio prazo. Uma multinacional já se dispôs a colocar a própria estrutura para ajudar no desenvolvimento da turbina e do circuito eletrônico do respirador. E também vai aplicar testes e fornecer peças. Mas o que tudo indica, nós vamos ter a oportunidade de utilizar produtos de prateleira para poder acelerar o desenvolvimento desse dispositivo, né? Nós vamos fazer o máximo para fazer essa adaptação de maneira rápida. São pesquisadores numa maratona para dar resposta a uma das principais dificuldades vividas pelo sistema de saúde hoje: a falta de respiradores e ventiladores usados em prontos-socorros e hospitais para salvar a vida de pacientes infectados pelo novo coronavírus e que têm o quadro respiratório agravado por conta da doença. A pandemia não espera e, por esse motivo, a falta de tempo tem sido uma das principais adversárias. Por isso, a pressa do professor Luciano, da Engenharia Mecânica da UTF-PR. Ele atua em outra frente com colegas do Instituto Federal, em Campo Largo. Querem desenvolver um ventilador pulmonar a partir de peças disponíveis no Brasil. Os chamados testes de bancada já estão sendo realizados e grandes empresas da região que produzem equipamentos medicinais podem encurtar o caminho da aprovação na Anvisa e apressar o início da produção já nas próximas semanas. O objetivo principal é tentar aliviar um pouco a falta desses equipamentos, principalmente no interior do estado. Nós temos parceria com grandes empresas da região metropolitana de Curitiba, que podem disponibilizar o seu parque fabril para montagem desses equipamentos e distribuição por todo o estado. 6h38, por causa da pandemia, todas as escolas do Paraná estão fechadas por segurança. E para as crianças não perderem conteúdo, o governo do estado passou a oferecer aulas à distância, pela internet e pela TV. Aos poucos, questões técnicas estão sendo ajustadas
e uma nova rotina entra nas casas dos estudantes. É uma sala de aula dentro de outra sala, a sala da própria casa do aluno. É dessa forma que mais de 1 milhão de alunos da rede pública de ensino estão estudando no Paraná. Primeiro eles explicam o conteúdo que a gente vai aprender, eles explicam bem certinho, daí depois eles passam exercícios e dão uns minutinhos para a gente responder e depois respondem junto com a gente. Se você focar bastante e prestar atenção na aula e se quiser tirar algumas dúvidas também, pesquisa na internet. Há 3 formas diferentes dos alunos acompanharem as aulas à distância, por meio de um aplicativo de celular, por um site na internet ou então pela televisão mesmo. Um canal aberto está disponível para passar os conteúdos. As aulas duram mais ou menos 4 horas por dia. Tem conteúdo para todas as séries da rede pública, cada ano em um turno diferente. As aulas são passadas em slides e um professor ali no cantinho vai explicando a matéria. Vamos lá? 6 vezes 9 é igual a 54. Mas ainda tem gente preocupada com o ensino e que não tem conseguido acessar as plataformas com tanta facilidade. Como que vai ficar? A gente precisa de uma resposta positiva. É válido o procedimento? É legal, foi uma boa ideia? Foi, mas ela não está bem estruturada. Então nós precisamos dessas respostas. Frequência, as matérias, acompanhamento pelo livro, esses exercícios dá para ir buscar no colégio para as crianças fazerem em casa, o sinal da TV vai melhorar, o aplicativo como que vai ficar? O Núcleo de Educação já está sabendo dos problemas. Então é importante que os alunos, as famílias tenham tranquilidade no início deste processo, porque muitos ajustes precisaram ser feitos. É uma ferramenta que vai atingir a mais de 1 milhão de alunos. Então é óbvio que alguns ajustes, algumas adequações precisaram ser feitas ao longo do processo. Uma forma diferente de aprender. O Nicolas até vê vantagens. É mais tranquilo, né, ficar estudando em casa e também não tem os colegas para você ficar conversando. Presta mais atenção, então, na aula. E se sente mais seguro também, né? É. Que é o mais importante, ficar em casa. Sim. No G1 você encontra a lista com os números de todos os canais usados pelo governo para a transmissão das aulas. Lá também você encontra a lista com os horários e a grade de aulas, de acordo com o ano que o aluno está cursando. E nesse período de pandemia, são muitos os hospitais que precisam e pedem ajuda, mas um em especial necessita da nossa atenção. Veja como está a situação do Hospital do Câncer de Londrina, que atende pacientes de 200 municípios paranaenses. Tem novidade no hospital. Essa tenda montada na principal entrada. Qualquer pessoa que chega, dos médicos aos pacientes, precisa passar pela triagem do coronavírus. Quem apresentar os sintomas é direcionado a um médico que atende os casos suspeitos. Os cuidados são necessários porque aqui todos os pacientes são considerados de risco. A Covid-19 causou outra mudança por aqui. As doações caíram significativamente, em torno de 20%. E a tendência é que haja ainda mais diminuição dessa ajuda que é tão importante para o hospital. 47 mil doadores usam carnês. Juntos repassavam por mês quase R$1 milhão. Tem ainda os cofrinhos espalhados pelo comércio, agora fechado. As empresas que nos ajudam também, dado ao momento, não conseguem estar fazendo os repasses normalmente. Os cofrinhos que a gente fazia a coleta semanal também, nós não estamos conseguindo fazer a reposição. Então, diminuiu as nossas doações. A gente entende o momento, mas é o momento que a gente mais precisa de doação é agora. Diminuiu a ajuda da comunidade e aumentaram as despesas. Foi preciso contratar 60 novos profissionais em substituição aos 93 funcionários que foram afastados porque têm mais de 60 anos ou estão no grupo de risco do coronavírus. Os custos com equipamentos de segurança individual e insumos também aumentaram. O hospital ainda faz 1.100 atendimentos por dia. A dona Cida, que trata um câncer que teve no seio, é uma das pacientes que não podem interromper as idas ao hospital. E ela faz um pedido aos doadores. Eu diria que é para
eles fazer um esforço em continuar, né? Porque seria bom não só para mim, mas para todos que estão tratando aí dentro, né? Seria muito bom. E tem muita gente tratando aqui, né? Tem muito. De todos os lados vem aqui. Toda quanto é cidade vem aqui, se tratar aqui. No G1 Paraná você encontra os contatos para ajudar o Hospital do Câncer de Londrina. E olha que iniciativa bacana essa do Hospital do Idoso de Curitiba. Por causa do risco, e o contágio pelo novo coronavírus, o hospital suspendeu as visitas, mas encontrou um jeito simples de encurtar a distância entre aqueles que estão em tratamento e os parentes, ansiosos por notícias. Oi! Oi, mãe! Tá me vendo? Oi! Tá bonita aí, hein? É saudade grande que mal cabe numa tela. E o Paco tá bem, a Mara tá bem, Estela, tá todo mundo bem com saudade da senhora, tá? De casa, a Débora conversa por celular com a mãe. Dona Dirce, de 67 anos, está internada há um mês com infecção pulmonar. Nós estamos com saudade, tá? Fica com Deus, tá bom? Tá? Amém, amém. É a conversa possível depois que o Hospital do Idoso, em Curitiba, suspendeu as visitas. Uma precaução por causa do coronavírus. Contato agora só desse jeito. Uma equipe do hospital entra em contato com a família do doente para explicar como funciona o serviço. Eles combinam dia e horário para a ligação. Aí os assistentes levam o celular até o quarto e completam a videochamada. A frequência das visitas é definida pelos médicos, que levam em conta o estado de saúde dos pacientes. Aí, em tempos de pandemia, o celular usado pelas equipes é higienizado antes e depois das visitas virtuais. E a presença de um familiar, mesmo que de modo virtual, permite ao paciente receber palavras de conforto que vão melhorar a autoestima, que também traz a sensação de ser amado, e todos esses elementos eles ajudam na recuperação do paciente. É a primeira visita da Maria Madalena desde que a mãe, Dona Armelinda, foi internada quinta-feira passada. A senhora quer vir para casa? Eu quero. Quer, mãe? Quer vir para casa? Uhum. Meu neném. Eu te amo tanto, mãe. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Eu te amo muito. Dona Armelinda, de 82 anos, é um caso suspeito de coronavírus, mas passa bem. Um alento para a família. A Maiara, o Moraes, o Pedro, a Silvana, mandou tudo beijo para a senhora. Obrigado, outro para ele. Por favor, falar que graças a Deus eu tô me orando. Tá bom, mãe. Eu falo sim. É a tecnologia aproximando o que a pandemia separou. A senhora tá linda, viu? Eu te amo, minha linda, eu te amo. Que é bacana, né? Quanto amor. E a Prefeitura de Cidade do Leste, no Paraguai, está preocupada com um projeto de lei do governo paraguaio que diminui o repasse de dinheiro para os municípios do país. Enquanto isso, a cidade vizinha, Foz do Iguaçu, reforça o atendimento em saúde por causa da pandemia de coronavírus. O pavilhão de contingência foi construído em 21 dias, ao lado do maior hospital público de Cidade do Leste. Tem 10 leitos com 10 respiradores. A Prefeitura diz que ergueu com recursos próprios a nova ala para pacientes com a Covid-19, além de distribuir alimentos a famílias e planejar outros 100 leitos para casos leves num ginásio. No meio de uma pandemia que desafia os cofres públicos, o prefeito Miguel Prieto se preocupa com a perda de repasses do governo do país. Um projeto de lei do Executivo corta pela metade o dinheiro distribuído aos municípios paraguaios, para que o caixa do Ministério da Saúde seja reforçado. Cidade do Leste, graças a Deus, é um município que tem recursos, mas também temos 400 mil habitantes. É a segunda maior cidade do país. O tamanho do nosso problema é muito maior. E se cortarem os royalties, vai chegar um momento em que não vamos poder atender às necessidades, hoje altíssimas. A necessidade que
porque hoy tenemos que son muchísimas. A proposta do governo está em análise pelo parlamento. No dia 1º de abril, o Senado paraguaio rejeitou a proposta. Em vez disso, aprovou um novo projeto, permitindo que os prefeitos aumentem ainda mais os gastos contra a pandemia. A ideia é que os municípios possam destinar até 50% do dinheiro recebido para bancar as despesas correntes. O assunto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.